Gente, bom dia. Bem-vindos ao webinário Energia Solar Fotovoltaica, prós e contras. Já temos aqui a primeira pergunta da Rayane. Bom dia. Ouvindo o podcast, eu fico pensando sobre o ponto em que, utilizando a energia solar, já seria positivo porque não estamos utilizando a energia elétrica, que é extremamente problemática. Existe alguém que já fez comparativos com os danos? Outra dúvida, como ocorre o descarte? E aí, quem quer começar? Não, a questão que ela falou foi assim, que eu gostei bastante. Foi a questão de jogar a fotovoltaica contra a energia elétrica. Eu não entendi essa parte do utilizando energia solar, já seria um ponto positivo, porque não estamos usando energia elétrica, né? A gente usa energia elétrica. A energia solar, ela transforma... Isso, nós temos duas opções, elétrica, né? Você não usa... Cuidado, nós temos duas opções. A gente pode usar energia solar térmica e energia solar para eletricidade, pelo fotovoltaico, né? Eu acho que... Não, desculpa, eu acho que ela tentou falar aqui, era parte do combustíveis fósseis, né? Tô enganada, Rayane? O que ela quis dizer, aí ó, que como ela comentou, elétrica oriunda de hidrelétrica. Exatamente. Tá. Era o que não, eu ia bom porque a gente, falar. porque assim, na solar a gente tem que dividir primeiro entre as duas, a térmica e a elétrica, né? E aí depois na solar elétrica, como a Tati colocou bem colocado, aí é tudo mesmo balaio, né? E aí sim, então a gente fala entre fotovoltaica, elétrica e hidrelétrica. Isso. E aí, quem quer tentar fazer essa? Mas qual é a principal diferença entre a fotovoltaica no mercado brasileiro e a hídrica no mercado brasileiro? Acho que é questão de preço, né? Essa é uma diferença grande. E sim, condições... Porque, assim, a gente tem umas condições de relevo que são muito favoráveis às hidroelétricas. Então, isso acaba, além de baratear, é uma forma muito mais... que você consegue energia muito mais... com um volume maior, vamos dizer assim. E aí, o fator de escala é favorável à hidrelétrica. Isso, e aí, com essa questão da energia solar, você vai ter que importar vários. A gente ainda não tem uma indústria bem sólida aqui no Brasil, então acaba que os componentes acabam saindo muito mais caros, né? Então é uma energia ainda muito mais cara de se ter. E que mais? Tem um aspecto aí bem importante também. Vamos ver quem lembra aí. A gente debateu isso nos vídeos. Quem aqui já viu uma hidrelétrica? Eu. Onde você viu essa hidrelétrica? Eu fui em Itaipu, trabalho de campo. Isso. E quantos dias você demorou para chegar lá? Acho que foi um dia, 24 horas mais 12 horas que a gente foi de ônibus, por aí. Mas eu queria comentar 24 uma coisa. Mais 12, 38 horas de ônibus. Por aí. Ônibus da UF, raiz. Isso. Alguém aqui já viu um painel fotovoltaico trabalhando? Instalado. Só no telhado dos outros. Isso, mas você já viu, né? Sim. E você demorou quantos ônibus para chegar até lá onde estava o painel fotovoltaico? Um só. Um só. E demorou quantas? As mesmas 38 horas, é isso? É, por aí. Demorou as mesmas 38 horas ou não? A distância. Eu queria outra coisa, na verdade, porque quando a gente está em relação ao ambiente, a gente falou da questão do solo, da questão da necessidade de espaços quando você vai produzir energia fotovoltaica em grande área. Só que quando eu fui a Itaipu, teve uma coisa que me chamou muita atenção. A gente falou também de impacto visual, né? E Itaipu é construído num lugar onde tinha antes as Sete Quedas, que era uma das cachoeiras, talvez a cachoeira mais bonita do Brasil. Então, é um impacto paisagístico. Outra coisa que me chamou a atenção foi que a gente fez um tour, por assim dizer, uma visitação completa lá em Itaipu. A gente foi lá dentro, a gente foi embaixo, onde tem as turbinas, a gente visitou lá dentro das instalações todas. E a gente visitou também uma loja de artesanato, e é para os turistas, né, em geral. E aí, nessa loja de artesanato, a gente tinha um artesanato lá que era feito por indígenas, porque também a área onde foi inundada por Itaipu, que corresponde, se eu não me engano, a 13
Baías de Guanabaras, o lago de Itaipu, que você não consegue nem ver o outro lado, né? Era terra indígena e era uma terra de muitos animais e animais endêmicos, né? Porque essa região do Brasil é uma junção de vários biomas, então tinha uma flora e uma fauna bem endêmica. E aí tem um artesanato indígena lá que eles vendem para os turistas com o nome de Árvore da Vida. E são umas árvores construídas com madeira, com os animais em cima das árvores. Só que animais que não deveriam, supostamente, estar em cima das árvores, como capivaras, tamanduás. E aí eles dizem que durante a construção de Itaipu, houve um erro de cálculo e o lago ele inundou muito mais rápido do que deveria. Então, eles não conseguiram resgatar os animais a tempo e esses animais terrestres subiram nas árvores como forma de tentar se proteger da inundação. E eles vendem isso como árvore da vida. Então, sim, assim, para quem estava em cima da árvore, está vivo. Trágico, né? Já devia ter não árvore deixa da de ser morte, irônico. na minha percepção. Então, não deixa de ser irônico. Irônico, com certeza. E outra coisa é que, falando também da questão do solo e tudo mais, eu acho que talvez a hidrelétrica ela tenha um impacto maior nesse sentido de ocupação do solo, porque não sei se a minha lógica está correta, mas quando você vai instalar os módulos lá naquela área, que vai ocupar um espaço, que vai degradar o solo, que vai ter sombreamento, é uma área seca, por assim dizer. Você tem a área lá, você vai impactar essa área. Quando você tem a inundação pelo lago para a construção de hidrelétrica, você muda o ambiente local numa escala, ao meu ver, muito maior, porque você torna áreas que antes eram inundadas em áreas inundadas, você desloca populações, inclusive, talvez já por dentro do projeto Guapiaçu, que foi feito com o pau de engenharia da UF, não sabia. Mas eu fui lá nessa região que eles estavam querendo construir uma hidrelétrica na região do Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu, e aí teve uma audiência pública com a população e algumas universidades conseguiram ônibus para ir lá. E aí era uma área que produzia mercadorias significantes para a Ceasa, eram 1.000 benfeitorias, cerca de 500 famílias, e nessas áreas elas iam ser todas perdidas. Então a gente ia ter um impacto ainda econômico de ter que importar alimento de outros estados. Então eu acho que nesse sentido de impacto ambiental localizado, talvez a hidrelétrica seja maior, porque ela muda a dinâmica ambiental de forma muito mais profunda, né? A gente inundar áreas que não eram inundadas. Então não tem que deixar a reflexão. Perfeito. Então, estou vendo aí vários elementos para a gente comentar. Vou só dar 2 passos para trás, que aí trazer a experiência da Carol, entre andar de ônibus 38 horas para chegar numa hidrelétrica, e nós que pegando um ônibus qualquer numa linha municipal, vemos aí um monte de painel solar na casa dos bacana, né? Então esse também é um dos aspectos que é importante a gente lembrar em relação à fotovoltaica, quando a gente compara com as hídricas, é a questão da distância, né? Entre geração e consumo. Enquanto na isso hídrica... vai diminuir também o preço da energia, porque vai usar menos linhas de transmissão e tudo. Isso, exatamente. Porque além de diminuir a perda, porque não tem transmissão, diminui o custo, porque a gente olha muito na área do setor de energia o custo de produção da energia, mas a gente tira o custo da transmissão e da distribuição. Então você fala assim, nossa, energia hídrica é barata. Produzir energia hídrica é barata, mas trazer ela lá de Itaipu, 38 horas de ônibus, gente, até aqui, então assim, tem um custo também, tá? A questão do uso de área também, e tem um aspecto que também é bem importante, né, Rayane, em relação à hidrelétrica e às fotovoltaicas, que é a diferença entre energia despachável e a energia intermitente, que algumas das fontes de energia, do ponto de vista eólica, a fotovoltaica, por exemplo, você não escolhe quando você vai gerar, e a hídrica você pode escolher. A partir do momento que o reservatório de Itaipu está cheio, você aperta o botãozinho e ele produz energia elétrica para você.
Então, na área de energia, a gente precisa ter um certo equilíbrio. Não pode ter só as não despacháveis, ou seja, intermitentes, só fotovoltaica ou só eólica, por exemplo. Você precisa ter um certo equilíbrio entre despachável e não despachável. De forma que se falta sol ou falta vento, você aciona uma hídrica ou aciona uma térmica para que ninguém fique sem luz nesses 2 períodos. Tá? Então, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de meio ambiente, e aí a Carol falou bem, assim, a fotovoltaica ela tem vantagens que no modelo brasileiro, normalmente ela é instalada em áreas particulares, enquanto que no modelo hídrico, no Brasil, especialmente as hídricas mais antigas, e aí a gente fala, né, os grandes hídricas, elas eram em terras que eram desapropriadas, seja indígena, seja de agricultores. Eu cheguei a conhecer um agricultor no Paraná que perdeu a propriedade dele, a palavra que eles usam mesmo é perdeu a propriedade, suinocultor no Paraná, e de lá ele saiu e foi para Rondônia para começar de novo. É uma condição bem diferente e, de fato, para ele foi uma quebra muito significativa na vida. A esposa dele não estava nada feliz com a mudança, muito chateado. E aí, o último aspecto foi a questão da árvore da vida, né? E aí eu lembro que quando eu estava fazendo na graduação eletrotécnica, o meu professor, na época, ele trabalhou em Itaipu. E ele trabalhou nas equipes que faziam os resgates de animais. E ele conta com muita propriedade, ou seja, ele ria bastante agora que passou, né? De um dia que eles estavam com o barquinho lá, né? A voadeira de motorzinho de popa, e viram uma onça nadando, né? E aí a onça olhou para eles olharam para a onça, todo mundo achou legal, a onça nadando, né? Foi uma coisa diferente. Até que a onça andou até o barco e pulou para dentro do barco. E imediatamente todo mundo que estava no barco pulou para fora do barco. A onça deitou, a onça dormiu, a onça comeu os bichinhos que estavam por lá na gaiola, fez um snack bar, né? Pulou na água e foi embora. Eles conseguiram voltar para dentro do barco e voltar para casa. Então, assim, houve muito problema com a questão da reinserção dos animais. E existem trabalhos acadêmicos dizendo que o grande problema de você fazer reinserção de fauna é que você, na verdade, provoca desequilíbrio onde você insere esses animais. Dá um exemplo. Você pega 150 capivaras e joga numa reserva ambiental onde já existia 150 capivaras. Todas as onças vão ficar felizes com você, porque você acaba de duplicar a reserva de alimento. As capivaras que estavam lá vai ficar muito chateada com você, porque você acaba de dividir o alimento delas em 2. Então a questão da reinserção de fauna é sempre complicado, porque se você não consegue achar uma área que na verdade tem que ter sido despovoada para reinserir a fauna, a maior probabilidade é que você leve um desequilíbrio momentâneo e que depois o próprio habitat vai encontrar um equilíbrio, quer dizer, voltar para o equilíbrio, seja pela diminuição dos predadores, porque não vai ter tanto alimento, seja pela diminuição das presas, porque os predadores no primeiro momento vão se empanturrar e depois reduz a população. A questão da reinserção de fauna é muito chato. Você tem que achar um lugar onde esteja sem fauna para repovoar, porque só realocar necessariamente você desloca o equilíbrio, mas a natureza tende a voltar para aquela situação de clímax. Manda, Tati! Não, é só porque a Rayane escreveu aqui no chat que um dos argumentos utilizados são esses danos que a hidrelétrica traz, e então o argumento de que a solar é melhor, porque esses danos são menos. Porém, ouvindo os danos da solar, existem danos bem problemáticos, como o gasto de energia para produzir, a questão do descarte. Existe uma comparação direta? É muito relativo. Qual o posicionamento atual sobre isso? Nem tão antiga, Xingu está aí. Sobre os danos da solar e da hidrelétrica, eu acho que não vai ter nenhuma energia 100% limpa, 100% não problemática, né? Eu acho que a gente tem que tentar achar que os problemas são menores e que a gente consegue ter uma resolução mais rápida e mais eficiente. Eu acho que também, reforçando o comentário do Marcos,
a gente nunca vai se basear somente num tipo de energia, né? Sempre vai haver a necessidade de balancear vários tipos. E em relação a essa comparação direta, eu também estou com a Tati, não é uma coisa que você possa... são dois... Você está comparando basicamente laranja com pera, então são dois ambientes totalmente diferentes, tá? Apesar da gente falar da questão de energia e tudo mais, mas quando você falou sobre a questão do descarte, lembrando que ainda não existe nenhuma política nacional a respeito do descarte, porque é uma energia muito recente, então a gente ainda tem que saber o que vai fazer, o que vai acontecer, o que os países vão começar a fazer, justamente para esse descarte do material que é reciclável, inclusive dos que são metais pesados. Acho que a Carol queria comentar alguma coisa. Não, eu tô aqui. Eu queria pontuar também, em relação à questão dos impactos, no webinário passado, a gente comentou que isso pode causar, por exemplo, o desemprego rural, porque você vai usar uma área que poderia ser usada para agricultura. Há um problema de perda de emprego na área rural. Pelo uso de grandes terras para você fazer... Mas, voltando em uma outra questão que lá, quando a gente fez essa visão de energia de uma usina hidrelétrica, é muito elevado e necessita de muita mão de obra, principalmente se você estiver falando de uma grande hidrelétrica, como a Itaipu. E aí, essa mão de obra trouxe para a cidade de Foz do Iguaçu uma superlotação urbana de cerca de 30 mil forasteiros, 30 mil pessoas, suas famílias que vieram para a construção. Isso daí traz problemas urbanos, traz problemas de violência, traz problemas de miséria, que também aconteceram na região do Xingu, que é uma das regiões mais violentas por essa questão. A cidade de Altamira, inclusive, tem esses problemas muito fortes. Aí uma coisa que a gente observou lá é que dentro do Parque Industrial da Itaipu tem 3 universidades, 3 ou 4 polos universitários. Entre eles a UNILA, que é a Universidade Latino-Americana. E aí a visita é muito legal, muito bonita e tudo mais. Eles têm lá o quarto do usineiro, que era uma espécie de museu que retrata onde o usineiro vivia. Só que uma coisa que eu até perguntei pro guia naquele momento e que me despertou é se havia algum projeto para a inserção dos filhos ou netos desses usineiros nas universidades que estão lá no Parque Industrial de Itaipu. E não existe nenhum tipo de projeto em relação a isso, porque a maioria dessas pessoas hoje na periferia de Foz do Iguaçu em relação ao consumo, ao custo de vida. Então, há de pensar também nessa questão da construção da hidrelétrica, eu acredito, e aí vocês vão conseguir me falar melhor, um custo, tirando a parte do material, mas em relação à mão de obra, eu acho que é um custo mais alto, que você necessita de mais gente, de muito material também, apesar de ter muitos materiais que são produzidos em território nacional, é uma obra gigantesca. E o que você faz com essas pessoas que foram para esse lugar para construir a hidrelétrica, que é um impacto futuro. Altamira tem alto índice de prostituição, tem alto índice de homicídio, então são impactos não assim tão diretamente, tão óbvios, causados por essa produção, mas que eu acho que tem que ser incluídos aí nessa conta. Só que, como a Lorena e a Tati estavam falando, talvez não haja como a gente comparar isso tudo numa escala tão grande. Talvez seja mais fácil ou mais viável, mais possível, a gente comparar em escalas menores. Pegar uma grande área de produção de energia fotovoltaica e comparar com uma grande hidrelétrica. E aí a gente vai ter uma visão mais aproximada da realidade desses impactos. Mas eu acho que varia muito, porque vai variar da região, dos programas que você vai ter para depois, para o pós, da população que vive ali, se há população que vive ali, se a área é privada ou não. Então, fica muito difícil, né, a gente quantificar isso.
Mas eu acho que, assim, em larga escala, então, é mais difícil ainda. O bom é que a Carol perguntou e já quase se respondeu. Pois é. Carol, deixa eu E fazer... eu acho sempre bacana as colocações da Carol, porque ela sempre traz a preocupação social, né, das atividades. Isso eu acho muito bacana e enriquecedor, assim. Eu acho que não é só a Carol, eu tenho a impressão que às vezes outros alunos também trazem esse questionamento, assim. A Rayane até comentou agora no chat, disse que ouvindo o áudio sentiu falta desse debate dos impactos que o Brasil tem na maior fonte de energia atual, que a solar não tem tanto. No Brasil, a gente não tem tanto essa descentralização ainda. Concordo plenamente com a parte do uso de várias fontes, mas no Brasil, como está este caminho? Como a gente sabe, a energia renovável no Brasil, não a energia renovável, mas a energia solar, a energia eólica, elas são muito recentes, tá? E existe ainda muito para a gente crescer, para a gente aprender com os outros países que já estão na vanguarda nesse nicho. Mas existem alguns pontos, não vou discutir sobre política, entendam isso, mas existem alguns pontos no nosso governo que não incentivam tanto essa parte, tá? E também não pensam tanto na questão social. Então, como a Carol mesmo falou, de repente, não é a gente ver assim, Itaipu, quanta gente teve que sair das suas casas, teve que perder as suas terras, né, como o Marcos falou, enfim, a eutrofização dos rios que poderia ter, do lago, porque quando você faz um alagamento, uma obra desse porte, você entende que ela é para durar bastante, né? É como se você fosse construir um prédio, você quer que aquele prédio fique até, obviamente, se você não tiver material ruim ou se tiver erro de cálculo, ele vai durar muitos e muitos anos. Especificamente no caso da hidrelétrica, tem que pensar naquela população que a hidrelétrica vai atingir. E, então, quando a gente compara a hidrelétrica com a solar, são fatores bem diferentes. E a solar, a gente tem um ponto também que não é tão positivo. Por exemplo, quando a gente constrói usinas solares, aquele terra, a gente falou na aula passada, que aquele terreno a gente não usa para nada, né? Porque o solo fica sombreado, você não pode usar para pasto. Então, assim, é uma área também que você não vai ser utilizada. Ela pode ser enriquecida mais tarde? Sim, depois que retirar os módulos, tem que ter uma aeração, colocar matéria orgânica, enfim, para ver se ela vai voltar a ser uma terra fértil, né? Então, quando você pensa, novamente retornando a esse assunto, quando você pensa especificamente comparando a hidrelétrica com a solar, são pontos bem diferentes que você atinge. Então, nesse caminho, o Brasil ainda precisa crescer muito. E também, exatamente, a gente não pode ser bilateral, não tem que ser bom nem ruim, né? A gente tem que ser realista com o que tem e, na verdade, melhorar todos os impactos futuros que possam vir a causar essas duas fontes de energia. Não, que a Rayane comentou a questão da flexibilização da matriz, né? Colocou lá qual foi, assim. mas o Brasil como está nesse caminho, né? Isso. O Brasil... Ele é um ponto meio fora da curva em termos mundiais, tá? Embora a gente ache que a gente não manda muito bem, a parte da nossa matriz de energia elétrica, e aí a matriz de energia é uma coisa, e dentro dessa matriz de energia nós temos a matriz de energia elétrica, ou seja, como o Brasil produz a maioria da sua energia elétrica, que é de uma forma renovável. E a gente tem muita energia elétrica renovável no território nacional. Mais do que os demais países no mundo, tá? Em conta muito por questões das grandes hídricas mais antigas. E aí, só para a gente lembrar assim, que a gente olha, e aí Carol pode até lembrar, ver se quando ela foi, qual era a turbina que estava sendo instalada em Itaipu. Porque a última turbina de Itaipu entrou em operação, se eu não me engano, acho que faz 5 anos só. Então ela começou a ser construída lá nos anos 70, a parte de civil,
onde dá a maior parte do impacto, né? Que é a questão de você jogar toneladas e toneladas de concreto, ou seja, produzir toneladas e toneladas de cimento, ou seja, cavar toneladas e toneladas de pedreira, transportar tudo isso para lá, abrir buraco feito um desgraçado, construir toda essa pirâmide enorme que é Itaipu, né? Mas a parte de energia, a parte das máquinas, elas foram instaladas gradativamente conforme aumentava a nossa demanda de energia elétrica, ok? Mas o impacto das hídricas ela é concentrada bem no começo da obra. E depois, como a Lorena falou, ela vai diluindo ao longo da vida útil. E espera-se que uma hídrica tenha uma vida útil de no mínimo 50 até mais anos. Então, vamos dizer, a dissipação do impacto se dá a médio prazo. Enquanto que na fotovoltaica a gente trabalha com horizontes de normalmente 20 anos. E que mesmo para nós 20 anos, nem conseguimos chegar agora ainda, né, nos primeiros 10 anos dos primeiros sistemas. Então ainda é uma questão meio incógnita como que a gente vai chegar no final de vida útil. Mas espera-se, como a Lorena falou, que até lá haja uma regulamentação e os governos, e não é, eu falo os governos, porque não é só a questão do governo brasileiro, possa se posicionar em relação ao que é esse resíduo e como vamos fazê-lo, tá? E a última da Rayane foi a questão da mão de obra durante a obra, né? Isso. Isso. Então, alguém aqui já trabalhou em obra? Não? Milton, você já acompanha obra grande também ou não? Já visitei canteiro com um engenheiro Eu trabalhei responsável, já. mas não cheguei a acompanhar assim, sabe? Tranquilo. Eu não sou engenheiro, né? Sou oceanógrafo. Eu trabalhei, mas não em obra de engenharia civil, né? Em obra de engenharia naval. Perfeito, serve. Ok, Ed, você sabe o que é um formigueiro humano, então? Putz! Se sabe. É um inferno. Não, é um formigueiro humano. A gente usa essa expressão que ela é mais neutra, né? Então, assim, existe muita geração de emprego? Existe. A geração de emprego é do emprego agradável, né? Aí já fica. Né? Tomando exemplo do estaleiro lá. Cara, a gente passava... Eu, no caso, era técnico de controle de qualidade. Né? Então, eu passava pouco tempo no navio. O tempo que eu passava era mais durante a inspeção e o inspecionário saía. O soldador, esmerilhador, passa 8 horas do dia dele lá. E aí, sim, pode falar o que for, EPI e tal, assim, mesmo com máscara. Eles passam um dia soldando com máscara, no fim do dia, quando vai assar o nariz, o catarro sai preto, saca? Não tem jeito, assim. Não vai dizer que aquilo lá é a parada mais salubre do mundo, que não é. Quem falar isso tá mentindo. Você fazia o quê? Líquido penetrante ou ultrassom? Eu fazia ambos, mas eu me concentrava no líquido penetrante e na inspeção visual de solda. Mas eu fiz também ultrassom. Então você é daqueles que ficavam olhando o caminho de rato do eletrodo. Beleza. Então, gente, conheçam o cara mais odiado do pessoal de solda. É o Ed, o cara que fala assim, não gostei, arranca e faz de novo. Ameaça de morte, velho. É sério. Não, cara, é sério, eu recebi ameaça de morte lá, tipo. Mas assim, não tem o que fazer. Tá ruim, cara. Tá ruim, tá fora do lugar. Às vezes, tipo, a emenda tá até certa, bonitinha. Mas, tipo, tá 5 milímetros pro lado errado. E aí vai fazer o quê? Vamos pegar uma coisa mais simples. O cara não bateu o martelo para tirar o decapante antes de passar o próximo fio. Cordão de solda. Pronto. Nossa, chega a dar nervoso, né? Chega a dar nervoso. Chega a dar nervoso. Então, assim, uma das características de você trabalhar em grandes obras é a questão do estresse e a questão da pressão da produtividade. Como você tem que reunir no mesmo lugar muita gente para fazer um trabalho que normalmente é bem... tem um nível mínimo de qualidade para dar certo, porque afinal você quer que essa coisa dure 50, 80, às vezes 100 anos de produção, né? No caso de uma hidrelétrica. Então você tem que ter um controle muito rígido na qualidade do teu produto. Isso faz com que a natureza do emprego em grandes obras seja exatamente o que o Ed falou, uma relação de quase sobrevivência. Tá bom, Ed? Quase sobrevivência? Tá uma boa expressão? Tá certinho.
realmente o risco de morte era o tempo todo, não só pelas ameaças de morte no meu caso, mas porque Mas o risco risco da obra mesmo, risco da sim, obra. mas o risco de acidente ele está iminente o tempo todo. Assim. Risco de acidente e o risco a longo prazo, tipo de problemas de saúde. É isso, é quase sobrevivência mesmo. É um ritmo de quase sobrevivência. Eu diria que, Ed, daria para a gente dizer que é uma atividade insalubre? A gente não pode dizer que ela é insalubre, e aí eu vou te salvar, Ed, de boa. Porque existe regulamentação e existe legislação que fala a respeito. Então, não é o tipo da coisa... Quando é amigo, a gente não força ele a se colocar nessa situação desconfortável. Pô, pelo amor de Deus, né? Mas é que a Você gente nunca é tão sabe amigo. o que você nunca sabe o que você poderá será utilizado contra você. É que a gente é tão amigo que a gente lança essas bombas um pro outro. Se eu soubesse, ficava quieto. Não, então, eu tô aqui para salvar, Ed, tá de boa, tá de boa. Sim, existe a questão do perigo, existe a questão do risco, existe a questão da periculosidade, tá? As áreas industriais, como a gente trabalha numa escala que foge à escala humana, o risco também foge à escala do dia a dia humano. Então, o Veloso, que era o encarregado de segurança nas obras, de uma das obras que eu trabalhei, eu não podia deixar ele conversar com a minha esposa porque ele não conseguia acalmar as pessoas. E todo mundo de segurança é sempre assim, ninguém acalma ninguém, tem que deixar o pessoal nervoso, assustado e com medo, porque senão eles não aceitam o risco, eles entram num afã do dia a dia e vai fazendo as coisas sem prestar muita atenção, certo? E isso, na área de grandes obras, pode ser um perigo mortal, tá? Então, assim, Rayane, quando a gente fala em grandes obras, tem muito emprego, mas a qualidade desse emprego nunca, e aí eu digo um pouco de experiência própria, e eu acredito até que o Ed vai concordar comigo, nunca vai se igualar à qualidade do emprego do fotovoltaico, onde você tem um tempo muito diferente para realizar a tua obra, onde você tem que obedecer condicionantes que são completamente diferentes, tipo, não tem data para você entregar o projeto. E como você tem uma relação muito mais próxima com o cliente entende, olha, tá chovendo, eu não vou subir no telhado porque eu não vou querer cair do seu telhado, você se importa? E o cliente normalmente vai falar, eu não quero que ninguém morra na minha propriedade. E o outro aspecto que também é importante em relação à questão da mão de obra é o lifespan dela. Como a gente falou a questão, por exemplo, de manutenção, uma vez que termina a grande obra, essa população, né, de obra vai simplesmente buscar a próxima grande obra, certo? E nisso a expressão que se usa é vida no trecho. E na área fotovoltaica, porque você não está lá longe, você pegou o 33 ou pegou o 47, enfim, pegou um ônibus municipal para chegar até lá, você consegue uma qualidade de vida e uma qualidade de emprego bem diferente do que das grandes obras, certo? Você viu aí a reação do Ed quando eu falei, formigueiro humano, né? E é bem assim mesmo. Trabalho em grandes obras é quase desumano. Ed, tá bom assim? Quase desumano? Pô, não vou discordar, cara, porque assim, beira isso, tá perto disso. Assim, tá muito perto disso. Então... Agora, você falou sobre a qualidade do fotovoltaico, você está se referindo à instalação, né? Não, a qualidade da mão de obra... Na instalação. Na instalação e na manutenção também. Então, na instalação e na manutenção. Eu não sei como é isso na criação no fabrico dos... Na produção, né? Isso, na produção de painéis e tal. A gente falou um pouco disso, assim, nessa questão, a Carol levantou essa preocupação, como seria a qualidade do trabalho lá na China, por exemplo, onde é a maior produção, né? Tá, gente, o que a gente comentou, só fazer bem rapidinho, foi a produção de fotovoltaico na China, por uma questão hoje em dia de você ter que garantir qualidade, ela é muito, muito, muito automatizada. Então você não é manufatura mais, tá? Então a qualidade de emprego é boa, o índice de uso de mão de obra é baixo em relação aos outros setores industriais, tá?
Então, assim, é um bom emprego? É. Você paga bem ou não, isso é uma questão do mercado chinês. A gente tem que lembrar também que, assim, isso eu nunca gosto de pensar porque isso dá um pouco de frio na espinha. Em 2020, 1 a cada 4 engenheiros formados no mundo é made in China. Mas esse dado, ele não é tão recente assim. Eu acho, né? Assim, eu lembro de ter ouvido isso com os engenheiros da Petrobras, quando eu estava no estaleiro, há uns 5 anos atrás, 6, os caras já falavam isso, assim. Já falavam, tipo, é isso. E, inclusive, tinha um monte de chinês no nosso projeto. Então, assim, a China, ela não evitou a escassez de mão de obra. Ela investiu em mão de obra e investiu na qualificação da mão de obra, que foi a trajetória que aconteceu com o Japão. Antes existia o Made in China, existia o Made in Japan. E o Made in Japan começou com essas coisas pequenas produções, baseado em mão de obra que para eles era barato. Porque eles estavam saindo de uma grande depressão, que foi a Segunda Grande Guerra. Então eles tinham mão de obra sobrando e pouca indústria. E com o tempo eles foram melhorando o perfil de produção, eles exportaram as manufaturas que têm mais impacto e que têm empregos não tão agradáveis para a população e foram ficando com aquelas mais qualificadas. E esse movimento já está na China. E a China hoje em dia, ela já tem um parque industrial muito melhor em termos de qualidade e já tem um perfil de pessoas mais qualificadas para o trabalho. Assim, se vocês no Brasil a gente está acabando com a nossa classe média, né? Por pressões sociais e econômicas. Na China, eles estão ampliando a classe média por questões econômicas e sociais. Então, assim... Eu queria deixar... Desculpa interromper, eu só quero deixar bem claro que quando eu falei da qualidade de trabalho, eu não estava me referindo nem à qualificação, nem ao salário da mão de obra, não, tá? Estava só me referindo, tipo, essas questões de salubridade na extração de silício e tal. Só... Tá. Tipo, mineração e tal. Que acaba a mineração é aqui no Brasil, né? O quartzo é brasileiro. Sim, por isso eu pensei nisso, sabe? Por isso eu pensei, tipo, nesse paralelo. Eu não pensei no outro lado do mundo, eu pensei mais aqui mesmo. E na verdade, Ed, a gente tem que considerar isso também, né? No processo da energia de produção, né? É muito difícil porque, assim, voltando, por exemplo, do estaleiro, né? Lá é bad do início ao fim. Desde a extração do metal, saca? Até a produção do navio. E depois a operação do navio também é complexa, assim. também é muito complicada. Agora, na fotovoltaica é difícil, porque isso acaba se diluindo durante o processo, né? Me parece. Mas eu acho que é justamente pelo fato dele se diluir no processo que você precisa avaliar todos os pontos. Porque, por exemplo... todo mundo enxergava o lado positivo do fotovoltaico, né? Todo mundo via quais eram os prós, mas a gente não conseguia tanto enxergar os contras, tanto que quando a gente fez a última aula, todo mundo falou, olha, mas eu nem imaginei que tinha tanto contra, assim, justamente por eles se diluírem nesse processo. Por isso que a gente precisa juntar tudo e fazer a análise do ciclo de vida inteiro para a gente conseguir avaliar como que aquela energia vai performar, né? Eu ia retomar a pergunta que eu fiz no bate-papo. Então, a Carol lançou uma pergunta aqui muito bacaninha, que foi a questão do lençol freático associado ao fotovoltaico. Em princípio, o sistema fotovoltaico normalmente não influencia no lençol freático. A fundação dele é rasa, então normalmente você tem no máximo estaca pequena, 1,5 m, 2 metros de estaca no máximo. Normalmente ele favorece o acúmulo de água, porque ele aumenta o sombreamento, porque ele absorve parte da energia solar, não incide sobre o solo, diminui a evapotranspiração, ou seja, a transpiração da água. Então, normalmente, ele não tem impacto negativo sobre o lençol freático. As eólicas no Nordeste, e aí tem históricos de conflitos de parques eólicos, especialmente na área de instalação, pelo conflito de água para concretagem. Então isso é bem complicadinho por lá, porque a oferta de água doce é baixa. Nessas regiões onde a oferta de água doce é baixa e onde foram instaladas as usinas fotovoltaicas, o que se espera é que haja um equilíbrio
entre a disponibilidade de água doce ao longo da vida útil da usina fotovoltaica para lavar os painéis, mas ela não é tão pontual e aguda quanto nos parques eólicos para concretagem das bases, tá? Se você olhar no YouTube, você vai achar vários vídeos de comunidades de pescadores e comunidades, especialmente os lençóis maranhenses, muito chateados com as empresas na época da instalação dos parques eólicos, tá? Pela questão do conflito da água. Mas impacto direto no lençol freático, a fotovoltaica, até onde eu sei nesse momento, não tem relação. Foi falado sobre compactação do solo. Uhum. E aí eu fiquei nessa dúvida em relação à absorção subsuperficial do solo, entendeu? A infiltração da água. Então não tem esse impacto até o momento. Ele não existe. Eu acho que a Lorena vai falar a respeito. Eu vou esclarecer duas coisas. Primeiro, não significa que quando essas usinas... Eu estou falando da usina que a gente sabe que ocupa uma extensa área, tá? Primeiro, quando a gente tem uma usina, os módulos eles não ficam assim grudados um no outro. Eles têm um espaçamento entre as fileiras. Então, essa água, essa região aqui, ela continua recebendo água. Mesmo que os módulos eles causem um sombreamento, tapem uma determinada área do solo, o solo ele vai continuar recebendo água. Existem várias camadas de solo. Tem a parte orgânica, o solo, o subsolo, a rocha. Então, quando ocorre essa compactação que não é tão significativa, é uma compactação superficial. Não impermeabiliza a superfície. Isso. Não chega a causar nenhum dano assim muito significativo. Ah, meu Deus, absurdo, ao lençol freático. Eu não sei, consegui ser clara? Foi? Conseguiu. Agora você me deu mais uma dúvida. Fala. Já que você falou que tem esse espaçamento entre as placas, não seria possível algum tipo de plantação de fileiras, de algum tipo de vegetação que não tenha grande comprimento, claro, né, para não causar o sombreamento da própria placa, como se fosse uma vegetação mais rasteira ou até mesmo de leguminosas e tudo mais? Em relação à gramínea, eu acho que ela vai crescer naturalmente. Apesar de ter um espaçamento, não é uma coisa assim tão grande, né? O espaçamento necessário para os módulos não fazerem sombreamento no próximo, que não é um espaço suficiente para ter de plantação e ainda trânsito de pessoas, né? Lorena, você falou que gera muito calor, né? E aí eu tava pensando, esse poderia ser um fenômeno que aumentaria a ilha de calor nesse perímetro urbano? Poderia chegar a esse ponto, o impacto? Seria uma coisa a ser pensada? Existem estudos que já mediram a temperatura interna das residências que possuem módulos fotovoltaicos instalados e chega a diminuir de 2 a 3 graus dentro da residência. Então, assim, você refresca a parte de dentro da residência justamente por causa do sombreamento dos módulos, porque a radiação ela não vai ser mais captada pela laje ou digamos, pelo telhado. Ela vai ser captada pelos módulos. Posso soltar uma provocação? Claro! Rafa, tem uma questão que me preocupa um pouquinho no mercado hoje em dia. Vou botar a mãozinha, né? A gente olha muito, de uma forma bem crescente, pessoas colocando os painéis com microinversores, como sendo uma opção mais barata e mais fácil de você instalar energia fotovoltaica na sua casa. De fato, se você for olhar painel por painel, ela é mais simples, com certeza, barata, já não sei. E, indubitavelmente, ela facilita você expandir o sistema. Porque qualquer dinheirinho que você sobe, tu bota lá de novo, bota mais uma plaquinha, conecta e vida que segue. Por outro lado, nós que estamos no dia a dia sabemos, né, que o velho adágio small is beautiful, big is powerful. Pequenininho é bonitinho, mas o poder e a eficiência estão nos sistemas grandes. Quanto maior o sistema, maior o equipamento, mais possibilidade de você atingir um ponto de ótimo do que um sistema pequeno. Suas liberdades são maiores, né? Uhum. Como que você vê nesse momento no mercado
essa coisa assim de ter essas duas correntes filosóficas de projeto andando. Porque eu vejo muito essa questão do microinversor com aquele cara que é um entrepreneur que quer comprar um painel e abandonar a conta de luz. Mas eu sempre vejo as empresas sempre indo no mesmo caminho que é consagrado, que é ter os arrais de painel e um inversor do tamanho apropriado, dimensionado de acordo com a carga do cliente. Você acha que vai ter no futuro um equilíbrio maior em termos de microinversor e inversor centralizado para as plantas? É algo que tem me martelado muito na cabeça ultimamente e eu não consigo... Fora o mercado paralelo de energia, né? Das pessoas injetando energia na rede de forma clandestina, eu não vejo muito bem isso. E essas duas linhas narrativas eu tenho ouvido muito ruído na área de mercado. Dá ruído mesmo. Primeira questão, né, é a questão regulatória. Né? Na questão regulatória, existe um item que é bem claro, que os equipamentos eles têm que estar de fácil acesso para verificação da confirmação se os equipamentos que estão sendo usados são aqueles do projeto. E os microinversores, normalmente, eles ficam instalados embaixo ou no trilho. Às vezes, você deixa o trilho, o cara que tem uma visão de instalação que pode acontecer isso, deixa o trilho e bota ele ao lado do trilho, deixa um espaço entre uma placa e outra e bota ao lado do trilho. A segunda questão que você falou é a questão do custo. O custo, quando você tem um número X de placas, ou seja, quatro módulos, 4 módulos formando um painelzinho com 4 módulos, você pode ter ali 2 microinversores. Quando você começa a aumentar isso, esse custo aí já não compensa em relação ao inversor centralizado. A questão de eficiência dele é melhor, porque ele está próximo à fonte geradora, ele tem menos perda de carga do que o inversor. Agora, existem tecnologia no mercado, tecnologia muito boa, né, que é da SolarEdge. A SolarEdge tem um sistema que ele é um inversor centralizado, mas ele atua de uma forma como se ele fosse vários microinversores jogando. Ele tem um dispositivo tecnológico que ele joga para um inversor centralizado. Então, se você tiver sombra num painel, você não afeta a geração, por exemplo, um painel de todo o campo, ele faz uma compensação disso. É uma tecnologia muito boa, mas é mais cara. Então, você tem situações tecnológicas muito boas de microinversores. Tecnologicamente falando, tecnicamente falando, o microinversor é bom. Tá? Agora, regulatoriamente, né, falando pela regulação do mercado, se o cara da Ampla, da Light, da concessionária chegar no local e ele... cadê o inversor? Não, o inversor está lá embaixo do telhado, embaixo do fotovoltaico. Não, aqui na legislação fala que tem que ser de fácil acesso os equipamentos de inspeção. Isso é uma coisa. Eu já até pensei numa saída técnica para isso, que seria você fazer puxar um microinversor com uma parte visível abaixo do telhado, fazer uma régua e botar esses microinversores embaixo, que você já otimizava bastante. Mas aí, para fazer isso, é melhor o inversor centralizado. Porque então, assim, eu vejo muito porque nessas duas linhas de discussão, eu vejo muito as pessoas que defendem o microinversor como sendo uma forma de você garantir o ótimo dos mundos. De eficiência de geração. E de facilidade de instalação. De instalação, são duas coisas importantes, isso aí. E isso aí, o pessoal vende na área do fotovoltaico como sendo assim, nossa, ela é extremamente sustentável. Você compra a placa, joga né, a placa lá em cima, amarra. Se você amarrar ela com arame, já tá bom. Né? E o microinversor, você liga na tomada da sua casa e sai feliz. Né? Se eu não me engano, Marcos, a Lorena uma vez fez um comparativo lá com a gente, ela fez um comparativo de um sistema com microinversor e fez um sistema com inversor centralizado. Né?
normal. E aí a gente viu, provou para o cliente que até 4 módulos compensava, mais do que isso não compensava. Não foi isso, Lorena? Foi sim, Rafa. Ele insistiu porque insistiu que compensava, enfim. Aí a gente falou, não compensa. E a gente teve que provar por A mais B que de fato não compensava. Tem que estar galgado tecnicamente para você mostrar que não vale a pena, porque eles acham, o microinversor ele é muito mais barato, tá? E aí quando você faz esse comparativo, eu falo assim, ué, por que eu não posso usar? Calma. Não, dependendo Isso, dependendo do porte. Tô falando desse caso do rapaz, entendeu? Só do painel, né? Se for só o painel, ele aparenta ser mais barato. Isso, agora... Assim... Oi, Marcos. Tem uma coisa que para não esquecer, desculpa te cortar. O microinversor ele é muito bom para fazer uma situação. Por exemplo, a gente já teve essa experiência. O cara tinha uma instalação, falou assim, poxa, agora eu aumentei o meu consumo, eu quero aumentar os meus módulos, né? Mas aí o inversor dele estava limitado, estava otimizado, né? E com o microinversor você consegue ter um sistema com um inversor otimizado em potência e você aumentar a sua potência depois com mais 2, 3 ou 4 placas com microinversor que financeiramente compensa. Então esse é E aí não tem problema regulatório, você vai só avisar a ANEEL? O correto é esse, é fazer uma adequação de projeto e avisar a concessionária, e a concessionária vai avisar para a ANEEL, tá? Mas também se você aumentar muito pouco a potência, normalmente, legalmente não é correto, mas normalmente o que acontece é isso, as pessoas pegam lá, vão lá, botam mais 4 módulos com microinversor e interligam no teu sistema, você injeta mais. Por quê? Porque, na verdade, ele também aumentou a carga dele. Então, para a concessionária, não vai aparecer, porque ele aumentou a carga, ele aumentaria o consumo. Aí ele botou as placas, então ele compensa aquele consumo. Na verdade, ele está equilibrando o sistema de como ele usava o sistema anteriormente ao sistema fotovoltaico. Aí os clientes optam por não fazer. Isso. Porque, assim, justamente eu vejo muito isso no mercado... Na situação que o mercado brasileiro está hoje, o microinversor ele entrando como a ponta de lança, né, da pessoa que está fazendo uma conexão ilegal. Porque tecnicamente ele é muito mais simples. É o gato solar. Você só trabalha com um painel e corrente alternada. Direto, exatamente. Corrente, fácil. Isso. Mas o que você está me passando é um sistema, uma visão interessante. De ser o patinho feio, né? E entrar numa visão de mercado de expansão do sistema já instalado. Para ele seria muito bom isso, quer dizer, para ele o microinversor, né? Sim. Que ele entrar com uma ferramenta de flexibilização e de expansão dos sistemas já instalados. Isso seria uma mudança muito bem-vinda para quem trabalha nessa área, porque a maioria dos fabricantes, a maioria dos instaladores e dos integradores, a impressão que eu tenho é que eles não gostam e não vão muito na linha dos microinversores, porque é justamente o que você falou, e custo, né, e flexibilidade, como escolher um kit mais adequado para a demanda do cliente, né? E a questão regulatória também, que enquanto não mudar isso na questão regulatória, o cara da concessionária pode chegar lá e falar, amigão, não gostei. Sinto muito, tá aqui, ó, escrito aqui, ó, tá aqui na... Porque isso é uma discussão que é um ruído que eu ouço já há bastante tempo, né? Microinversor, porque eu acho que nessa área de pró e contra, ele é algo que a gente não entende muito bem onde ele está. Quer dizer, hoje no mercado a gente sabe muito bem onde ele está. E o filão do microinversor é a ligação clandestina. Fato, tranquilo, tanto é que ele é campeão de venda no Mercado Livre. Pois é. Fato. Que ele não é campeão de venda junto aos integradores. Sem fato. Dúvida. Né? Então, assim, o filão dele hoje é bem claro. É a ligação que não é homologada. Ver para ele um nicho no futuro, na expansão de sistemas já homologados, eu acho que me deixa muito feliz. Porque ele é uma tecnologia que, para sistemas pequenos, não tem concorrente, né? Tem concorrente. Não tem concorrente, especialmente pela facilidade. Tem muita gente, Marcos, que está fazendo o seguinte, comprando microinversor, bota 4 módulozinhos e faz uma instalação paralela
e bota o ar-condicionado nessa instalação paralela, só para sistema de ar-condicionado. Mas se integra em paralelismo com a rede ou não? De onde vem o sincronismo? Não, ele já converte, é um microinversor, ele já pega dali e já converte. E ali, esse microinversor ele já vai para 220, ou se você tiver um transformador, 110. Já bota um tubinho paralelo ali, externo, à parede, bota as tomadinhas do ar-condicionado e liga o sistema de ar-condicionado naquele sistema. Só que ele só vai refrigerar durante o dia, porque ele não tem o sincronismo da rede. Porque não vai ter o sincronismo da rede, justamente. Alguns estão botando sistema de bateria, como vocês estavam falando aí na questão da bateria. Alguns botam sistema de banco de baterias, armazena ali e quando precisa de noite, liga. Entendeu? Mas já refrigera o quarto de dia e à noite aproveita um pouquinho do gelado. E só diz uma coisa para nós, como a energia no Brasil é cara, né? Vai ficar mais cara, tá? Vai ficar, lógico, sempre. Gente, energia nunca barateia ao longo do tempo. Rafa, fala mais sobre isso. Por favor. Ficar mais caro. Assim, vai ficar mais caro. A conta Covid. A conta Covid, ela tem uma legislação específica e essa conta aí, a concessionária, elas estão sendo aportadas, né, estão recebendo aporte do governo na questão do liberação de não pagamento das contas de energia durante esse período da pandemia, da inadimplência, né, vamos dizer. E aí, estão aportando. Quer dizer, benesse para uns, inadimplência para outros, né? Isso. E aí, o que vai acontecer? Lá na frente, essa legislação ela já fala sobre uma taxa de TE e de TUG. E essas taxas aí, elas vão aumentar 8,8% em média, mas vai ter um acréscimozinho, subida da energia, né, que seria zerado em 2020, ela vai ser no mínimo de 2,8%, ou seja, 2,8% mais 8,8% de taxa aí que vai ser acrescentada. Então, aguardem 10%. Que a energia vai subir. Eu vi o Marcos falando nos vídeos da questão da... é bom, porque o fotovoltaico... É aí mesmo, Marco. É bom e é ruim subir. Bom para o fotovoltaico, tem mercado para todo mundo. Agora, ruim para quem não tem. E outra coisa que eu vi no vídeo, nos vídeos da aula passada, foi questão de... Enquanto você vai pensando, Carol, fala a tua pergunta, que aí dá tempo do Rafael formular. Então, seguindo aí nessa lógica de mercado que a gente está falando, nas minhas anotações da aula anterior, a gente comentou que o mercado flutua em relação ao dólar. Eu queria saber como que isso impacta quando uma empresa ou então um empreendedor vai tentar um financiamento bancário para construir a sua própria empresa e se é visto como um investimento de risco, ou se não, ou se os bancos tendem a ter essa flexibilização em relação aos empréstimos, ao financiamento, ou se é mais dificultado por conta dessa questão de flutuar em relação ao dólar. Beleza, boa pergunta. Essa é uma discussão que a gente está tendo nas nossas redes de empresas, né? Sebrae, e a gente vê o seguinte, por enquanto o dólar não impactou muito na conta, porque ele deu uma subida, depois deu uma caída, ele deu uma flutuada. O banco ele quer te emprestar e cobrar uma taxa de juros. Para o mercado financeiro, para os bancos que eu estou falando, a flutuação do dólar, ele já conhece esse mercado. Então, ele vai te emprestar o dinheiro numa taxa de juros considerando essas flutuações do mercado. Tá? Então, esse estudo ele já tem antes da gente. Né? Então, para eles fazem para ganhar, não fazem para perder. E para os empresários, eles, quando pegam um financiamento, eles pegam para aportar algum fim lógico. Por exemplo, eu quero expandir, eu quero comprar uma carreta para trazer meu material de lá e não pagar mais frete. E ele já tem um estudo de quanto ele vai pagar de juros, porque ele pega o financiamento não vai variar, né? Porque ele já pega numa taxa de juros. Só que o mercado financeiro ele já sabe a projeção dele para o futuro, né? E quem pega investimento também. O que acontece hoje, durante a Covid, é que as empresas não estão conseguindo pegar dinheiro no mercado pela questão da segurança
de falência ou não, ou seja, a segurança do mercado. As empresas vão sobreviver ou não vão sobreviver, né? Então, assim, muitas empresas estão fechando, tá? Estão abrindo muitas. A gente discutiu semana passada lá no Sebrae. Estão aparecendo mais empresas novas, porque tem pessoas que estão perdendo emprego e então estão montando empresas porque é um investimento baixo para você começar. E aí entram no mercado, mas quando eles veem que o ganho não é muito grande, que o material que compõe o kit fotovoltaico é de 75% a 80% do custo de execução do trabalho, você vê que você tem um lucro muito pouco, porque no final das contas você tem que pagar aluguel, tem que pagar gente, tem que pagar internet, tem que pagar contador, uma série de despesas que você tem que ter. Então, você tem que ter um equilíbrio muito grande para você se manter no mercado. Então, por isso que muitas empresas estão abrindo e fechando na visão empresarial. Te respondi, Carol? Perfeito. Eu queria abrir um pouquinho, ver se tem mais dúvidas. Dúvidas. Todo mundo sabe prós e contras da fotovoltaica? Todo mundo aposta na fotovoltaica ou o pessoal ainda prefere a eólica? Momento da verdade. Eu voto na fotovoltaica, hein? E você consegue justificar o seu voto? Tem dia que eu voto na eólica. Eu acho que a eólica, às vezes, ela tem um fator geográfico na eólica que eu gosto bastante. Gerar no Nordeste. Geopoliticamente falando, no Brasil, é uma região muito deprimida economicamente e muito deprimida do ponto de vista de energia. Uma região que tem um déficit hídrico ou que a água é uma questão sensível, você investir numa geração que não depende de água, nossa, faz todo sentido para mim. Então tem dia que eu acordo e falo, nossa, eólica para o Nordeste faz todo sentido. Né? Não sei se eólica para o Brasil faz sentido, olha a diferença. Sim. Falando em escala nacional, o papo já muda um pouco, né? Já muda, exatamente. Mas tem dia que eu acordo e falo assim, cara, por que o Nordeste não acordou antes para eólica? Eu acho que para eles faz todo sentido. Sim, mas a solar também faz todo sentido para o Nordeste, se a gente for pensar em clima e incidência solar. Tem certeza? Olha, no Nordeste, eu sei que tem uma incidência solar forte. Agora é questão de investimento. E pelo custo que eu acho que colocaria na balança. Faz sentido sim, Carol, faz sentido. E o Nordeste ele tem um diferencial muito grande em relação ao Sul e Sudeste e o Centro-Oeste, que é o Banco do Nordeste que financia com uma taxa muito baixa a energia solar fotovoltaica. A questão do Nordeste é uma questão muito cultural e falta de conhecimento. Eu acho que passa bastante por isso, porque eu já fiz alguns orçamentos para o Nordeste e o pessoal assim, caramba, poxa, é isso mesmo? Só que para a gente sair daqui, para se deslocar, fazer uma equipe lá no Nordeste, a gente tem que ser um custo um pouco maior. Eu contratava uma empresa de lá. Aí sim a gente estava fazendo marketing para as empresas de lá, né? Porque a gente teria que ir para lá e capacitar o pessoal lá no Nordeste para executar. Foi o que aconteceu. Foi o caminho que a eólica fez. A eólica levou gente daqui do Sudeste para lá para capacitar a mão de obra da eólica de lá. Porque o fotovoltaico naquela época era muito caro. Na época ainda a eólica foi esperta, entrou primeiro. Hoje, a Leber, que é uma empresa pioneiros, né, na área de pioneiro é joia. Eólica, ele procurou a Ersol para entrar na área solar. E ele falou uma coisa muito simples para a gente. Sabe por que o fotovoltaico no Brasil é complexo? Porque o vento tem que ter intensidade e direção. Então, isso, a gente conciliar essas duas coisas aqui para ter uma geração estável é difícil. Então, o estudo geográfico, né, da instalação do eólico no Brasil é complexo. Para você garantir que você vai gerar, você tem que ter um estudo de vento durante um período longo, né, para saber. Quanto maior, melhor, né? Assim, longo não, mas quanto maior, melhor. Você vai ter uma assertividade maior em termos de constância e direcionamento. Tem intensidade, tem frequência e tem direção. Isso aí. Que assim, você não pode ter um vento muito forte que vai arrancar o teu pirulito, não pode ser muito fraco que não vai fazer ele girar,
Você quer que ele sempre, na maioria das vezes, esteja na mesma direção, para você não ter que ficar girando o teu pirulito para estar numa posição melhor. E você quer que ele tenha, na maioria das vezes, a mesma velocidade ao longo do período. Ai, minhas aulas de climatologia. Mas é justamente isso, Carol. Sim, isso aí. Você precisa ter uma série histórica. Falando das qualidades, assim, das propriedades, melhor dizendo, do vento, só me veio a Carla Salgado na minha cabeça, que talvez você conheça lá do exatamente. Então, e é isso o que o Rafael estava falando. Para você ter tudo isso com um grau de confiabilidade mínimo que justifique o investimento, você precisa ter dado. Então, assim, a eólica, nesse ponto de vista, ela tem mais incógnita do que o fotovoltaico, por mais estranho que isso possa parecer, né? O fotovoltaico, você tem que saber as coisas, normalmente em termos de superfície, e o vento você tem que saber todas as condições em 50, 100, às vezes até 150 metros de altura. E a ausência de dado é a norma. Fenômenos naturais, eles têm um quê de desconhecimento. E aí, por isso que eu penso assim, para o Nordeste, eólica faz sentido. Cara, para o Nordeste, fotovoltaico faz sentido. É dúvida, né? Tem dia que eu acordo mais favorável para um, tem dia que eu acordo mais favorável para o outro. Não é uma coisa muito tranquila. Manda lá, Lorena. Eu quero votar. Então... Vota! Temos só um para fotovoltaicos e um para eólica, quer dizer, que sou eu, né? Se for eu no vou Nordeste. ter que desempatar, não vou desempatar isso não, eu vou Por que lançar não? no ar. Vai, lança no ar, depois mais alguém entra aí. Exatamente. Eu voto no fotovoltaico, mas eu preciso justificar o meu voto. Manda lá. E é uma justificativa extremamente plausível. Eu queria compartilhar minha tela com vocês para vocês verem aqui uns dados da Absolar. Posso compartilhar? Esse dado da Absolar vocês encontram no site da ANEEL, tá? Uma vez me perguntaram sobre a ANEEL. Gente, a ANEEL é a Agência Nacional de Lavanderia, tá? A ANEEL. Então, toda vez que a gente quer pesquisar alguma coisa sobre energia elétrica, tem que pesquisar a ANEEL. Isso é muito importante, porque teve uma pessoa que nunca achava nada, e aí eu falei, não, você está digitando errado. Sempre tem mais um azinho. Tem 2 S. Tem 2 S, exatamente. E em relação a esses dados, é uma fonte da IRENA também, de 2018, e a gente pode ver a geração de empregos do setor fotovoltaico, que ainda, querendo ou não, é disparada. No caso, comprova bastante o que a gente falou na última aula, dessa questão da geração de empregos ser sempre possível em qualquer época do ano. Lembra que eu até fiz um comparativo em relação ao Natal, que você sempre gera mais emprego no Natal, nos shoppings, porque sempre tem mais venda. Mas a geração de empregos no setor fotovoltaico é constante. Ou seja, a energia solar é a maior geradora de empregos renováveis do mundo. Vocês têm mais algum comentário para fazer? Só comentando, essa apresentação que tu está colocando aí foi a que eu mandei para quando foi ano passado, teve a discussão lá do Dória, e aí o pessoal foi para lá para discutir um monte de coisa. O que eu fiz? Eu peguei essa da Irena, essa comparativa aí, todas as tecnologias que empregam, a fotovoltaica é que mais emprega no mundo inteiro. E no Brasil, ela ainda não é a que mais emprega no Brasil. Né? Ela está, se eu não me engano, lá em 7ª, 8ª colocação aí nesse ranking aí de empregabilidade. Mas o mercado, os Estados Unidos, o Brasil e a China são os mercados que os investidores, né, estão mais de olho e vão mais investir daqui para frente. Né? Primeiro, pelo custo da energia cara, né? Grande mercado e pela grande incidência solar. Grandes investidores vão tirar o capital do Brasil, mas espero que não tirem do fotovoltaico, tá? Hoje não sei se isso vai ser matéria aí, mas são das queimadas da Amazônia. Investidores do Bloco Europeu estão tirando os investimentos do Brasil em função da condição maltrato com o meio ambiente. Então, eu acredito que fotovoltaico seja investimento.
e ainda tem muito que crescer para chegar nesse nível aí do mundo mundial, né? Então, tem muita coisa para a gente alcançar aí. A matriz energética nossa hoje, o fotovoltaico está com 1,2% da matriz energética. Já está muito melhor. Na minha época era 0,00 pois é, alguma coisa. Até um gráfico que eu puxei 2 zeros. em 2017. Em 2017, o fotovoltaico ela dividia com eólica. Com eólica. Era com outras. Eólica. Era fotovoltaico e eólica. Não, em 2017 ela já aparecia junto com eólica. Hoje ela já aparece isoladamente lá com 1,2% em 2019. Então, e teve um crescimento exponencial em 2019. Eu fiz a estatística essa semana e vi que em 2020, em plena pandemia, nós tivemos acréscimo, nós tivemos crescimento no mercado fotovoltaico, por incrível que pareça. A gente sempre tem que crescer a oferta, não tem opção. Muito bem colocado, Leandro. Então, 2 para fotovoltaica, 1 para eólica. Mais alguém vai votar? Rafael, você é suspeito. Eu voto nas energias renováveis. E puxando as energias renováveis, a fotovoltaica. Beleza, tranquilo. Gente, meu relógio aqui tá 12h40. Quem quiser fazer suas últimas perguntas, aproveite seu momento de glória, que agora é a hora. Pode ser pelo chat também, tá? E eu acho que eu vou acabar ficando com 2-1, né? Ninguém quer ir comigo, né, Ônica? Não, Tati falou que ela fica balançada e concorda com você quanto a eólica atender satisfatoriamente o Nordeste. Então, ó, 2-2. 2-2. Ei, brigadão, Tati. Coração. Mas é só no Nordeste. E no Nordeste tem solação perfeita. Você pode botar a fotovoltaica à vontade lá, Marcos. Então, esquece esse negócio de eólico por enquanto. Se eólico fosse muito bom, jamais os caras de eólica iam querer entrar na fotovoltaica. Eles iam continuar porque eles são os primeiros a fazer. Eles conhecem a tecnologia, conhecem os custos, conhecem os projetos, participaram dos projetos, da regulamentação e vieram procurar o fotovoltaico. Então, sim, mas Rafa, é o que você falou, é questão de maturidade de mercado, certo? A eólica funcionou muito bem na mentalidade que o mercado brasileiro de energia tinha há 10, 20 anos atrás. Era grandes projetos. Há 20 anos, você vir para mim, na área de energia, e vir com um projeto de geração pulverizada, ninguém ia te levar a sério. Concordo. Então, há 10, 20 anos, você tinha que vir com uma proposta que era parque, né? Não era nem pirulito. Era parque eólico. Então, assim, há 10, 20 anos, você vir com uma proposta de geração pulverizada no Brasil, você era piada. Essa ideia de que as pessoas colocando no seu telhado, nem as concessionárias te levavam a sério. Era caro. Não, ninguém levava a sério. Questão de caro ou barato, não importa. Não tinha peso. E hoje em dia, você teve um movimento no mercado que chegou a uma condição que você fala. Por isso que eu falo assim, é difícil, porque assim, Nordeste, é o que você falou, ele ainda está nessa inércia, está vencendo a inércia do mercado fotovoltaico. A inércia do eólico lá já foi vencida. Ela já é um... Tanto é que em muitos círculos, se você for começar a discutir, é difícil você vender a eólica como energia alternativa. Você fala, não, isso não é alternativo, isso já é mainstream. Por quê? Porque eu já tenho parques eólicos com 5 anos de idade, coletando dado de vento. Como é que você diz que você não conhece esse vento? Você já tem 5 anos do pirulito girando lá. Você conhece o dado. Então, muitas das coisas é o efeito do tempo. Então, você falar para mim assim, puxa, mercado privado do Nordeste tem capacidade de investimento para entrar no fotovoltaico, tem maturidade, tem conhecimento, você fica desconfortável de dar uma posição absoluta. Agora, se você fala para mim hoje, cara, vamos investir em eólica no Nordeste, é 5, 6 mãos que levanta. Eu vou te falar, o Piauí, que tem parque eólico, o que eles fizeram? Exatamente conciliaram com o parque agora, com as usinas fotovoltaicas. Ou seja, eles começaram com a eólica e agora estão fazendo as usinas fotovoltaicas. Porque na época era caro, não tinha conhecimento, não tinha mão de obra, não tinha mercado.
E hoje tem mercado para o fotovoltaico, e aí a eólica falou assim, bom, quem tem eólica no Nordeste vai conciliar com a fotovoltaica. Isso, mas ainda dentro de uma visão do quê? De geração centralizada, né? Sim, geração centralizada. É quase como um spin-off. É completamente diferente do mercado fotovoltaico do Sudeste, que é pulverizado e é individual, é CNPJ a CNPJ, CPF a CPF. Isso, no meu ponto de vista, Nordeste ainda não está pronto. O dia que ele acordar e quem está no Nordeste perceber que ele vai ter uma boa possibilidade de rendimento do capital dele investindo em fotovoltaico, concordo. Vai ser um leão difícil de a gente parar esses caras. Beleza, vai varrer o mercado, porque a condição solar dele é melhor que a nossa. Mas a condição os financiamentos melhores. Isso, não, condição de mercado como um todo, tá? Mas assim, do ponto de vista... E outra coisa, a gente tem que sempre lembrar que a política nacional de energia sempre privilegiou o sistema interconectado nacional, sempre privilegiou, sim. Então, os grandes players veem com muita alegria a expansão da rede de transmissão, né? Uma coisa meio nonsense, né? Mas é algo que é um hábito, né? Do sistema energético brasileiro. Todo mundo que é grande player adora linha de transmissão. Porque linha de transmissão dá o quê? Confiabilidade do sistema. Você sabe, não é só confiabilidade do sistema, não. Você sabe que tem uma questão política atrás disso. Tem coisas que a gente fala e tem coisas que a gente sugere. Mas confiabilidade do sistema a gente pode falar. Né? Porque quanto maior a rede, mais sólida ela fica. Ela dá diversidade à rede. Porque quanto mais unidade conectada a ela, maior a probabilidade de nenhuma delas cair todas ao mesmo tempo. E tem questões aí que a gente sugere, mas não fala. Mas isso ainda é uma visão de mercado de energia no Brasil que é muito prevalente. E aí é uma coisa que é estranha, porque assim, o que era válido há 5 anos atrás, hoje em dia a gente para pensar, ouve a própria voz e fala, nossa, como é que eu penso assim? Toda linha de transmissão agrega segurança ao sistema interligado nacional. Isso é um pensamento mainstream. E o outro pensamento que é muito mainstream, muito comum no Brasil é: você tá louco? Botar geração na ponta, isso vai dar problema. O sistema energético brasileiro pensa dessa forma. Tá mudando? Sim, tem que mudar. Por quê? Porque não é a realidade, né? Nada é imutável. As coisas, elas obedecem a lei de evolução. O mercado brasileiro, graças a Deus, muda. Então, o que parecia mais interessante no passado deixa de se parecer tão interessante no futuro e outras coisas entram com mais interessante, né? Certo? A dinâmica vai mudando conforme a necessidade. Isso, certo? E conforme as condições também, né, Lorena? É. Porque hoje em dia você não tem mais... O Rafa acabou de falar aí, quantos fundos estão querendo sair do Brasil? 25. Então, para você fazer um grande parque eólico, você não vai juntar o dinheiro das pessoas. Então, tua condição de alavancar um financiamento grande está caindo. Qual é a solução? Opa, vamos fazer financiamentos pequenos, baseados no quê? Na própria capacidade de investimento individual. Aí entra um banco, mas o banco só vai dar se o cara for um bom cliente, se o cara for bom pagador. Aí ele pode até aplicar uma taxa generosa. E como vocês mesmos do mercado sabem, tem gente que paga à vista. O que no Brasil é um contrassenso. Totalmente. Fazer investimento à vista não é a nossa realidade. É. O brasileiro gosta do carnê. Ele pode ter o capital dele, mas ele prefere pegar emprestado para investir. Bem ambíguo, né? Não é ambíguo, Lorena. É que assim, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, não é? Então você prefere o seu está assegurado. Porque vai que o banco fale, você não vai ter que nem pagar o banco, porque o banco faliu. Aí o carnê também faliu. O carnê também, pendura o carnê, esquece ele, entendeu? Talvez um dia, quando o cobrador aparecer por aqui, a gente negocia. Gente, estamos bem? Estamos tranquilos? Alguém tem mais perguntas? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta talvez a gente não tenha conseguido? Eu acho que a gente conseguiu quase cobrir todas, né? Uhum. Tranquilo, gente. Um beijo para todo mundo. Cuidem-se, lavem as mãos. E neste momento se desfaz a cadeia nacional, a rede nacional.